Chacoalha quem está do teu lado e fala para ele, tem muita coisa acontecendo fora desse mundinho que você construiu para você. Fala, tem muito mistério acontecendo fora da bolha que você se envolveu nela e está dizendo que aí é o teu mundo. Tem muita coisa acontecendo, tem um Saulo sendo liberto, tem Samaria sendo alcançado e você está preso em Jerusalém. A palavra era até que chegou a hora de ir. Sai do que te limita. Sai do que te atrofia. Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. Atos 8. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregavam Estevão para o seu sepultamento e fizeram um grande lamento sobre ele. Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa, arrastando homens e mulheres e os entregando na prisão. Assim, os que andavam dispersos por toda parte iam pregando a palavra. Descendo Filipe a Samaria, lhes pregava Cristo. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele, a perseguição promove a expansão. Olha para quem está do outro lado e diga para ele, a perseguição promove a expansão. Eu não vou demorar 10 minutos, eu entrego o que o Senhor me mandou entregar nessa noite. Eu preciso que vocês entendam uma coisa, sério isso. Jesus liberou uma palavra, Mateus 24, ele falou com os discípulos, e depois em Atos, no capítulo 1, ele diz de novo. Primeiro ele diz, ficai em Jerusalém, o quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. A gente foca na parte do revestimento de poder, mas esquece do até que. O até que é um ponto de partida. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Atos capítulo de número 1, ele diz aos discípulos, mas vocês receberão a virtude que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Isso é o complemento de uma palavra liberada. Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Entra Atos capítulo de número 2, se você não sabe, permita-me dizer, a descida do Espírito Santo. A vinda do Pentecoste, aquilo que Josué começou a falar aqui, falei, Josué está introduzindo a mensagem. Selou em Atos 2, o Espírito veio, a palavra liberada se cumpriu. A Bíblia diz que de repente, o que eles esperavam por um tempo, o que Jesus tinha falado, aconteceu. Faz uma cara de profeta para esse crente, fala para ele, já foi dito aqui, mas eu profetizo de novo sobre sua vida. Parece que está demorando muito. Fala, mas de repente vai chegar uma surpresa de Deus para a sua vida. Eles estavam esperando e parecia, Tati, que estava demorando muito. Mas a Bíblia diz que de repente, não tinha hora marcada, foi de repente. E quem decidiu ficar, viveu. Quem decidiu esperar, recebeu. Quem está dizendo, eu não desisti do que ele falou, viveu o de repente. Só que tem uma coisa, essa descida marca uma palavra liberada. Ficai em Jerusalém, é que? Ficai em Jerusalém. Aí a gente entra no capítulo de número 8. Eu estou falando para vocês o capítulo 2. Aí já tem Pedro e João subindo ao templo, tem coxo andando, já tem milagre acontecendo em Jerusalém. Aí a gente entra no capítulo 8 e está dizendo assim, ó. Saulo, que você conhece como o apóstolo Paulo, o estruturador da disciplina, da ordem, das coisas da igreja. A igreja está aqui na sua forma embrionária, sabe? Sim, eu posso dizer. Está nascendo o que vai impactar. Eles têm muito poder, mas ainda não têm a estrutura. Do
mesmo jeito que poder sem estrutura é perigoso, estrutura sem poder não serve de nada. Poder sem estrutura é perigoso, mas estrutura sem poder para nada é proveitoso. Então olhe para quem está do teu lado e diga para ele: tem que ter equilíbrio. Estrutura e poder. Fala para ele: estrutura e poder. O Saulo, que mais à frente vai trazer essa estrutura para esse modelo de igreja, é quem está agora fazendo uma revolução. E eles eram conhecidos, os apóstolos, a primeira igreja, como a seita do caminho. Eles começam a ser perseguidos e vai acontecer a morte do primeiro mártir, Estevão. Um homem piedoso, bom, cuidava das viúvas, ajudava. Era um diácono, um obreiro que foi separado para auxiliar quem precisava. Pegaram ele. Estevão estava cheio de Deus. A Bíblia diz que ele abre a boca e começa a falar das Escrituras como ninguém. O semblante dele brilhava. E os que estavam do outro lado não suportavam o que saía dele. A única forma de parar esse cara é matando ele. Estevão era o último dia aqui. Mas a Bíblia diz que ele abre a boca e diz: eu estou vendo o céu aberto. Aí o desespero toma conta de quem está sendo perseguido. Porque quando todo mundo começa a descobrir que aquele povo tem poder, e que o que eles vivem é diferente. Eu não estou falando de gente que fala muito e nada acontece. Eu estou falando de gente que só de passar. Aleluia. A Bíblia diz que as pessoas começaram a trazer os doentes e colocar na rua, para ver se a sombra de Pedro poderia ser projetada sobre elas. Eu estou falando de gente que olhava para quem estava enfermo e não precisava falar muito. Só de olhar o enfermo era curado. Pega na mão de quem está do teu lado com uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Profetiza para ele. Fala para ele: se o evangelho que você vive não produz mudança em ninguém, reveja o evangelho que você está vivendo. Se ao sentar numa mesa ninguém é modificado por aquilo que você carrega, reveja o evangelho que você está vivendo. Se no seu ciclo de amigos todos eles vivem a mesma vida e não são mudados pelo que você carrega, reveja o evangelho que você está vivendo. Eles receberam poder. E a palavra disse: até que. O até que, Tati, era recebeu, vai. Recebeu, vai. Recebeu, vai. Só que começou uma perseguição. Eles começaram a ser perseguidos, morre Estevão. A notícia que chega está matando todo mundo. Aí começa uma outra notícia. Agora tem um tal de Saulo, que consentiu na morte de Estevão. Ele está entrando nas casas, está levando o povo amarrado, está todo mundo indo preso. O que os apóstolos fizeram? Correm para Jerusalém e se agarram em Jerusalém. Por quê? Aqui aconteceu o que a gente viveu. Então aqui é um lugar onde a minha memória aguça, para eu lembrar que foi aqui que aconteceu aquela manifestação. Só que eu tenho que tomar cuidado para não tornar estático aquilo que é dinâmico. O reino espiritual é dinâmico, ele não é estático. O problema dos apóstolos nesse momento foi tentar organizar o que era espiritual com a mente carnal, tentando dizer: é aqui que a gente achou, é aqui que a gente fica. Só que Jesus tinha dito: até que. Olhe para quem está do teu lado e fala para ele: pare de ficar aonde não é mais o teu lugar. Pare de permanecer aonde não é mais para você estar. Ah, mas aconteceu Atos 2. Quem foi que disse que a gente vive o tempo todo de Atos 2? Atos 2 vem, acontece, mas depois vem perseguição, vem calúnia, vem afronta. Para de achar que você vai viver ajuntamento o tempo todo. Você vai voltar para casa, vai enfrentar a guerra. Quem é você? Você está vivendo aqui, é só movimento aqui? Não serve de nada. Se é movimento só aqui, não serve de nada. Mas se é poder de Deus, vai pisar contigo dentro da tua casa. Vem comigo, gente. Chama um batera aqui para essa bateria, por favor. 3 horas da manhã, chama um batera aqui para mim, por favor.
Chacoalha esse crente, fala para ele: se é poder de Deus, vai entrar contigo dentro da tua casa. Fale: o que estava aprisionando quem está lá vai sair. Se é poder de Deus, a doença não fica. Se é poder de Deus, o diabo não fica. Se é poder de Deus, a maldição não fica. Diga: eu recebi poder. Não, chacoalha alguém e fala: eu recebi poder. Chacoalha 10 pessoas, fala: eu recebi poder. Quando Satanás te perguntar o que você recebeu naquela vigília, eu recebi poder. Sai da minha frente. A gente tem que ficar em Jerusalém. A palavra é ficai, mas a palavra é ficai. 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 Até quando você vai viver só uma parte da palavra? E vai esquecer do resto dela. Fiquei, recebi. Chegou a hora, até que. Só que a Bíblia diz que Saulo vem perseguindo. E aí muita gente começou a correr. Porque a perseguição promove a... Eles estavam juntinhos em Jerusalém. Deus falou o quê? Vou espalhar eles. Como é que eu espalho o que está junto? Perseguindo. Chacoalha esse crente que está do teu lado e fala para ele: não adianta. Você está tentando fugir da perseguição, mas é ela que está promovendo o teu crescimento. Você está tentando fugir das afrontas, mas são elas que estão promovendo o teu crescimento. Você está tentando fugir das pedradas, mas é Deus te empurrando para fora daí. Tu tem que crescer, rapaz. Tu tem que crescer. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Chacoalha esse crente que está do teu lado e fala para ele: está na hora da expansão de Deus na tua vida. Está na hora da expansão de Deus na tua mente. Eu quero declarar que Shekinah não vai expandir na parede com crentes com a mentalidade limitada. Nós vamos expandir juntos. Tua mente vai expandir junto. Eu me lembro de uma palavra que nós recebemos e o Espírito Santo está falando comigo aqui. Lembre dela. Pergunta a eles se não foi assim. Quem estava aqui no começo sabe do que eu estou falando. A gente olhava, era uma bicicleta ganhada no quintal da igreja. Todo mundo andando a pé e Deus liberou uma palavra. As cadeirinhas escoradas com pedra, porque tinham sido comida de ferrugem embaixo. Deus liberou uma palavra dizendo: à medida que eu prosperar a igreja, eu vou prosperar o povo da igreja. Não foi? Ainda falou assim: um dia vocês vão olhar pela janela e vai ser tanto carro. Aí a palavra que Deus está mandando eu entregar agora é outra. À medida que eu expandir as paredes, eu vou expandir a mentalidade. Oh meu Deus. Coloque a mão na tua cabeça. Receba a expansão de mentalidade para a nova estação. Toda mente cauterizada, toda mente limitada, toda mente atrofiada, receba o Espírito aí agora. Luan, eles estão presos aqui. Mas enquanto eles estão presos, tem um Felipe correndo. Eu não sei você. Eu não quero ser do grupo que está preso. Eu não quero ser do grupo que está tornando um monumento aquilo que é um movimento. Foi um movimento, passou. Eu vou estar pronto para a próxima estação de Deus. Eu não vou tornar um monumento aquilo que foi um movimento. Lembrando que lembra quando mais à frente eles tentaram pegar a mesma serpente erguida no deserto para prestar adoração a ela? Ela serviu para aquele tempo. Foi para aquele tempo. Não torne um monumento o que foi um momento. Meu Deus.
Eles estão agarrados aqui dizendo foi daqui que veio. Mas a palavra era até que. Só que graças a Deus que enquanto tem gente escolhendo ficar só com metade da palavra, tem um Felipe correndo. Eu não sei você, mas eu entrei aqui falando, eu quero ser esse Felipe. Eu não sei se tem alguém aqui comigo, mas eu entrei em 2025 dizendo, eu não aceito ficar na minha zona de conforto. Eu quero correr na marcha de Deus. Eu quero correr na marcha de Deus. Eu quero correr na marcha de Deus. Pelo amor de Deus, dá um pulo desse banco, bate na mão de 10 pessoas e fala, corra na marcha de Deus. Dá um pulo desse banco, bate na mão de 10 pessoas, fala, corra na marcha de Deus. 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 Em qual marcha eu vou, Gabriela? Na marcha de Deus. Como é que eu sei que vai dar certo? Eu tô na marcha de Deus. Tem um Felipe correndo. E a Bíblia diz que enquanto eles estão em Jerusalém, tem um Felipe voltando lá em Samaria, descendo lá em Samaria. Samaria. Não vou pular isso não, vou falar. Samaria. Quando eu falo essa palavra, tem um Felipe descendo a Samaria. Te lembra alguma coisa? E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus passou uma vez, levantou uma missionária, ganhou a cidade toda, mas a Bíblia está me contando que veio um tal de Simão, adivinho, ganhou a mente do povo, e eles tiveram um lapso de memória, estão encantados pela mágica de Simão. Como assim a semente que Jesus plantou, alguém arrancou? Tem um Felipe descendo. Tem um Felipe voltando aonde o diabo entrou para falar, vou matar a promessa. Tem um Felipe de pé para voltar lá e dizer, eu tô aqui no nome dele. Eu vim pegar de volta o que é dele. Olha quem está do teu lado e fala para ele, Jesus vai te usar para pegar de volta o que é dele. Não, olha na cara dele como um profeta. Fala para ele, já entendeu que a tua casa é dele? Não, fala, já entendeu que tua casa é dele? Já entendeu que tua família é dele? Está preparado para ser o Felipe que vai descer Samaria de novo? Rebacandaravassia. Cada passo de Filipe em direção a Samaria, a mágica do adivinho Simão está dizendo, nosso tempo está contado. Cada passo de um Filipe cheio do Espírito até Samaria está colocando em xeque o potencial da força que está governando aquele lugar. Chacoalha esse crente e fala para ele, tu é um resgatador. Não, como o profeta fala, tu é um resgatador. Fala, pela tua mão Deus vai arrancar muita gente do inferno. Através de você Deus vai arrancar a fama de Satanás do teu bairro. Através de você Deus vai arrancar a fama de Satanás da tua casa. Acabou pra ele. Acabou pra ele. Tem Filipe cheio. Tem Filipe cheio. Tem alguém aqui comigo? Você ficou até agora, falta só uns minutos para acabar. Vamos virar esse culto cheio de glória. O resgatador, Raquel, tem que estar preparado.
para enfrentar o que conquistou toda a cidade. O espírito de encantamento que seduziu a cidade. Mas lá vai ele, cheio do espírito. Não está falando muito não, só está cheio. Não tem muita pompa não, só está cheio. Alabarabacandaravássia. Quando ele pisa lá, a Bíblia diz que muitos se convertem. E eles começam a ser salvos, a serem libertos. E os demônios são expulsos. E as pessoas são alcançadas. Tem milagre acontecendo. Aí a Bíblia diz que a notícia chega em Jerusalém. Samaria foi alcançada. Onde é que a gente estava? Enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente estava eternizando aquilo que foi um momento. E girando em torno daquilo que foi transitório. E que maturidade tem que ter para entender as estações de Deus? Entender o tempo de gritar e o tempo de calar. Entender o tempo de ir e o tempo de parar. Entender o tempo de chorar e o tempo de enxugar as lágrimas. Porque há tempo para tudo. E entender as modificações do reino espiritual te faz transitar com sabedoria nesse reino que não é estático, é dinâmico. Tenho aprendido com Deus que tem horas. Tem coisa que você tem que fazer no físico. Quando as pessoas me veem de um lado para o outro, estão achando assim, ela é empolgada. Não! Eu estou lutando guerras que vocês não sabem. Gabriela, mas no físico sim. Para que o reino espiritual entenda, eu não estou só com a boca, eu estou de corpo e alma. Está entendendo porque que o diabo quer que você fique de mão abaixada, de boca fechada, com cara amarrada? Porque ele sabe que é a hora que você se manifeste. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Eles vão a Samaria e fazem o quê? Voltam para Jerusalém. Dá medo mesmo. A notícia que tem é que esse Saulo está pegando todo mundo dentro de casa. Só que a Bíblia diz que do capítulo 8 para o capítulo 9, Saulo está indo cheio de cartinha para Damasco. Eles estão lá em Jerusalém com medo dele. De repente, clarão aparece na cara desse Saulo. Sou eu, rapaz. O Jesus a quem tu persegues. Chacoalha quem está do teu lado e fala para ele: tem muita coisa acontecendo fora desse mundinho que você construiu para você. Fala, tem muito mistério acontecendo fora da bolha, que você se envolveu nela, e está dizendo que aí é o teu mundo. Tem muita coisa acontecendo, tem um Saulo sendo liberto, tem Samaria sendo alcançado, e você está preso em Jerusalém. A palavra era até que chegou a hora de ir. Sai do que te limita. Sai do que te atrofia. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Agora como é que eu prego isso? Queria fugir, mas não vou fugir não. Eu estou falando de gente que acabou de receber o Espírito. Eu estou falando de gente que acabou de falar em novas línguas, de acordo com o que o Espírito queria que falasse. Eu estou falando de gente que foi tomada por Deus. É possível sim criar um bloqueio. Pegar a água do oceano e colocar num pote de manteiga e jurar que está vivendo no oceano. Quem vai provar vai sentir o gostinho do oceano, vai dizer: é o oceano, mas aquilo é o tamanho do oceano? Aquilo é a profundidade do oceano?
Aquilo é só uma parte perto do todo que você poderia viver. Eu estou pedindo a Deus misericórdia, para que a minha mente não seja o maior atrapalho de Deus na minha vida. Para que os traumas que eu vivi, as marcas que eu adquiri, as feridas que eu tive, não sejam um bloqueio que me mantenham presos aonde Deus quer me livrar. Eles voltam para Jerusalém. E a palavra do Senhor chega de novo ao Filipe. Vai ao caminho de Gaza. Tem um camarada passando ali. Vem um eunuco etíope. Está na carruagem. Filipe chega correndo. Se aproxima dele. Ele está lendo. Ele pergunta: entendes o que lê? Tem pregação chegando nos gentios, Tati. E eles estão presos. Ah, mas foi aqui. Mas ele disse: ficai em Jerusalém até que. Olha para quem está do teu lado com cara de profeta. Pelo amor de Deus, vence esse cansaço. Faz cara de profeta para esse crente. Fala para ele: não viva só metade da palavra. Fala: a partir de hoje eu vou te ver vivendo a palavra completa. Fala para ele: na tua casa vai ser a palavra completa, no teu casamento vai ser a palavra completa, no teu ministério vai ser a palavra completa. Eu profetizo que nenhuma área da minha vida ficará pela metade. Eu viverei tudo que Jesus falou. Eu profetizo sobre Shekinah. Profetizo sobre tua vida, meu pai, meu mestre. Príncipe que Deus, rei que Deus deu para minha vida. Gordinho. Eu profetizo sobre tua vida, pastora Áurea, minha mãe. Amor da minha vida. Que tudo que Deus falou acerca de vocês não vai ser metade, não vai ser uma parte. E eu quero profetizar que vocês não serão atrapalho de Deus para nada. O Espírito vai fluir em vocês com tanta autoridade que aquilo que vocês acham que é limite hoje não será limite mais. Chacoalhe a mão de quem está do teu lado e fala para ele: o que era limite foi até hoje, porque a partir de hoje não será limite mais. O que era foi até hoje, a partir de hoje não será mais. Não será mais. A área financeira não será limite, a área física não será limite, a saúde não será limite. Você vai viver tudo. Pode ficar de pé. Ele prega, batiza o eunuco. A vida do cara foi mudada. Sabe o que a Bíblia diz? Que no mesmo segundo, pai, mesmo segundo, Josué, o etíope estava conversando com Filipe e ele está indo. De repente Filipe some daqui e aparece lá. Raquel, pega essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida, amiga. Estende a mão. Sim. A gente ministra um sobre a vida do outro.
estava aqui e apareceu lá, em questão de segundos. Sabe quanto tempo demorou? Segundos. Eu estou falando de quase 8 quilômetros de distância. Felipe demorou segundos. Quanto tempo se demora para percorrer caminhando 8 quilômetros? 6, 5, uns 30, 40 minutos, 50 minutos, dependendo do tempo da marcha. Eu estou falando que em segundos, Felipe sumiu daqui e apareceu lá. Escolhe alguém do teu lado aí, eu quero liberar essa palavra sobre sua vida. Escolhe alguém do teu lado, vira para essa pessoa e fala: Deus está te dando hoje uma velocidade que nem você vai entender. Fala: a máquina da terra vai tentar calcular como você chegou tão rápido. E Deus está dizendo: pela tua obediência, eu te dou velocidade, 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 velocidade. Chegue lá, receba velocidade. Chacoalha a mão de alguém aí, fala para ele: vai ser rápido. Vai ser mais rápido do que você imagina. Receba velocidade. Receba velocidade para o cumprimento das palavras. Receba velocidade para a